e aí a gente saiu, entrou. Mas a ideia é aquela que a gente conversou, né? Falar um pouco sobre esse mundo dos concursos, os principais acertos, os principais erros, contar um pouco da sua história. O que eu estou querendo fazer com essas lives é a gente ter visões diferentes. Eu não acredito muito hoje, eu vejo todo mundo é coach, todo mundo entende muito de concurso, né? E aí tem cada teoria maluca, e dá certo para um, talvez dê certo para outro. Mas a ideia é isso, a gente contribuir um pouco, contar um pouco do que a gente passou, falar um pouco, lógico, sobre o mundo discursivas, que é a matéria que eu toco, né? Qual é a sua experiência com isso. Mas aí ao longo da conversa a gente vai tocando. Se o pessoal tiver alguma dúvida também, pode deixar a dúvida aí. Ao longo da semana, eu vi que também você colocou lá uma caixinha. Se o pessoal trouxe alguma dúvida, é uma conversa a dois, a gente vai construindo esse bate-papo, né? A ideia, no sábado de manhã, é mais ou menos isso mesmo. Tranquilo, né? Você falou uma coisa aí que é uma realidade hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de excesso de informações e coisa que há 5 anos, por exemplo, não existia, né? Até tinha as informações, mas as pessoas tinham que ir atrás delas, né? Buscar para poder se informar. Hoje em dia as informações estão chegando aí excessivamente, as pessoas não precisam nem muito fazer esforço para poder buscar. Só que as pessoas têm que saber, né? Os estudantes aí, os concurseiros, eles têm que saber lidar com essa enxurrada de informações. Como você falou, tem ideias aí mirabolantes, né? Mas a primeira pergunta é, né? Será que quem está propondo essa ideia mirabolante, será que fez isso? Ou está só criando essa Um ideia do produto, né? marketing hoje em dia, né? É, Mas, um enfim, negócio, né? o que eu vejo é o seguinte, é que a gente tem que saber lidar com isso, né? Não só no mundo de concursos, hoje em dia a gente sofre, é bombardeado de informações em todos os meios, e a gente tem que saber lidar e filtrar aquilo que é importante para nós. E tipo assim, beleza, uma coisa que deu certo contigo, Sérgio, pode não dar certo comigo. E uma coisa que deu certo comigo pode não dar certo contigo. O concurso público eu considero que é um meio altamente democrático por isso, porque são vários caminhos que podem ser seguidos e não quer dizer que eles estão errados. Ou seja, no final todo mundo pode chegar ao seu objetivo, independentemente do caminho escolhido. Provavelmente no seu concurso, como no meu, se a gente pegar 5 pessoas, pode ser que essas 5 pessoas tenham histórias completamente diferentes. É interessante o que você falou, e eu acredito muito nisso, mas assim, eu só estou encontrando um ponto comum, né? Assim, de todo mundo que eu tenho conversado, e é, e é acreditando nisso, que existem caminhos diferentes. A minha fórmula não necessariamente é a fórmula do professor Rabelo, não é a fórmula do professor Eric, cada um vai ter um formato para chegar lá. Mas um ponto em comum que eu tenho encontrado é a questão do estudo, é a questão da dedicação, né? Quantas horas a pessoa gastou. Então, isso aí me parece um ponto comum. Todo mundo suou bastante, todo mundo se dedicou bastante, todo mundo abriu mão de muita coisa. Então, a quantidade ou a dedicação me parece ser um ponto comum. E as técnicas têm variado bastante, né? O pessoal está perguntando aí de revisão, depois vamos falar um pouco também de revisão, mas só para a gente começar, Hermilson, fala um pouco da sua história nesse mundo de concursos, como é que você foi parar nos concursos, o que é que você já fez, só para o pessoal, que depois vai ficar gravado lá no Instagram, o pessoal conhecer um pouco o que é que você fez Eu, nessa trajetória. Eu sei que você fez aí, tem muito concurso, área fiscal é o seu forte, né? Mas eu queria que você contasse um pouco mais. então, né, realmente, vou falar um pouco do começo aí. Foi em 2014, né, eu já... Na verdade, eu não considerava nem concurso, mas é um concurso, né? Eu era oficial da aeronáutica, né? Eu era tenente da aeronáutica e eu estava servindo em Belém do Pará. E aí, alguns motivos, né? Não adianta a gente entrar aqui em detalhes, mas aí eu acordei, digamos aí, ou então fui acordado para o mundo dos concursos públicos e em agosto de 2014 eu decidi estudar para concursos, né? E meu foco, acho que como muitas pessoas aí, era a intenção da Receita Federal, né? Tinha havido concursos bem recentes da área da Receita Federal e grandes quantidades. E além disso, né, como eu já estava num órgão federal, na União, então sempre tinha aquele receio, não, eu quero manter uma estabilidade, né, uma estabilidade mais segura, né, de se isso existe, né, estabilidade mais segura. E eu estava pretendendo ficar na própria União, né? Assim, mas isso era um pouco de desconhecimento da área, porque depois a gente vai entrando e conhecendo aí que hoje, particularmente, eu acho que é muito válido os concursos estaduais, né? Estou falando na área fiscal, né? Acho que é Certo. muito válido o concurso na área fiscal, Receita Federal, lógico, é muito válido,
Só que, tipo assim, digamos que os concursos estaduais, assim, tem a facilidade, muitos, a carga horária é de 30 horas semanais, né? Receita Federal, o normal é 40 horas. Então, aí você vai fazendo algumas ponderações, mas que isso você só vai perceber mais à frente, né, com o seu estudo. Hoje, como eu estou te falando isso, eu estou falando em 2014. Hoje pode ser que a pessoa já entre no mundo dos concursos, né, já entra aqui no próprio Instagram, já entra no próprio YouTube, vai ver um vídeo lá e já descobre todas as características inerentes aos cargos e funções. Mas naquela época não era bem assim. Então, iniciei, foco na Receita Federal. Acabou que foi 2014, né? Tinha tido um concurso da Receita Federal no próprio ano, eu comecei a estudar Certo. depois. E acabou que eu comecei a estudar, parei e o concurso da Receita não saiu. Então, o meu foco ali sempre foi área fiscal. Acabei, em alguns momentos, aí dando uma migrada na área controle, né? Foram dois momentos aí que eu vou já especificar, mas dando uma pincelada geral, eu estudei de 2014 até 2018, né? Lógico que em alguns momentos aí tiveram algumas paradas, mas no geral foram esses 4 anos e 3 meses, como eu te falei, com alguns períodos aí que eu fiquei parado, mas no geral foi isso. E nessa caminhada eu consegui, né? A minha primeira aprovação foi no ISS Goiânia, em Certo. 2016. No mesmo ano, em 2016, eu consegui ser aprovado para auditor fiscal do Estado do Maranhão. E aí, beleza, tem uma acalmada. E aí, em 2018, eu fui aprovado no ISS São Luís. E em 2018 também, né, digamos aí que foi onde eu encerrei essa caminhada, foi quando eu consegui, né, o primeiro lugar para auditor fiscal do Estado de Goiás. E complementando aí eu vou comentar agora como é que foi esses dois momentos aí na área fiscal. Eu fiz em 2015, cara, antes E, mesmo e- de e só, completar. só interrompendo um pouquinho, você está onde hoje? Qual órgão que você está hoje? Hoje eu estou no Tribunal de Contas de Pernambuco, estou esperando, até então, né, se nada mudar, estou esperando minha nomeação na Para Cefaz Goiás. Goiás. Ah, certo. E, e eu tive dois momentos, né, na área fiscal. Tipo assim, minha rota sempre foi área fiscal. E como eu falei, em alguns momentos, por algum motivo, eu saí e fui tentar a área controle, né? A primeira, digamos aí, saída da rota foi em 2015, quando saiu o concurso para o Tribunal de Contas do Ceará. Como eu sou de Fortaleza, então digamos assim, né, um concurso na sua casa, eu considero que ele é sempre válido, né? Então você tem que fazer ali, pode... É uma coisa assim, que não, digamos que não é racional, é emocional, né? No momento, naquela época, se não fosse para o estado do Ceará, nunca que eu faria aquele concurso, mas naquela época, para mim, valia a pena, né? Eu tinha a intenção de retornar. Aí Certo. não fui aprovado, né? Lá eu fiquei no cadastro de reserva, né? Lá tinha um cadastro bem definido, né? Era número X mais 3x, né? Então, eu fiquei no cadastro, não fui chamado, né? Já venceu. E em 2017 foi um ano muito. Eu já estava no ISS Goiânia, já tinha assumido, mas eu já tinha retornado a estudar quando eu percebi algumas questões relativas à carreira, né? Questão de progressão, tipo assim, de melhoras, né, remuneratórias ao longo da vida, né? Então, estava Certo. novo ali, tinha que olhar para o futuro também. E aí eu tinha retornado a estudar. E aí foi quando, em 2017, um momento de uma seca muito grande na área fiscal, né? No geral também estava muito seco, mas assim, ainda saía algumas outras áreas. E aí o grande concurso de 2017 foi o concurso do Tribunal de Contas de Pernambuco. Ali foi um Certo. concurso que também não foi aprovado, né? Então, nas vagas, mas que em 2000, foi ano passado, né? Ano passado, houve uma segunda leva de nomeações, onde essa segunda leva de nomeações ela me alcançou. E aí eu estava no ISS Goiânia, estava e está uma grande indefinição aí em relação a quando vai haver a nomeação da Cefaz Goiás. E aí, naquele momento, eu decidi vir aqui para o Tribunal de Contas até para conhecer, né? Eu tenho um grande amigo aqui em Pernambuco,
também, né, o grande atrativo aí é a região, né? A região de praias, né? Digamos assim, eu sou de Fortaleza, então, desde que eu saí de Fortaleza com meus 18 anos, então, aqui também é um pouco mais, não vou dizer próximo, o pessoal acha que é tudo perto, mas não é. Mas dá para fazer uma viagem de carro, né? Diferentemente de onde eu estava em Goiânia, onde não dá para fazer uma viagem de carro para a minha cidade, né? Aqui já dá para E também o fazer. avião é bem mais perto também aí, né? Rapidinho, né? Também é mais Aí de perto, Recife é tem rápido. voo direto, mas também a questão mesmo foi tipo assim, né? Aqui o órgão é excelente, é super top, então, já que não havia uma certa definição em relação ao Cefaz Goiás, eu vim e também estou de cabeça aberta, né? Vai que tudo muda, né? Não. E você falou algumas coisas interessantes, né? Primeiro, essa questão com área de controle e área fiscal, né? Você, pelo que você falou, você se considera um estudante de área fiscal e terminou caindo ali no controle, né? A primeira questão que eu levanto é o seguinte: qual é a sua percepção entre área fiscal e área de controle? Você se preparando para uma área, já dá para se fazer um outro concurso? Qual o esforço que você precisa para fazer essa adaptação entre uma área e outra? Então, digamos que a área fiscal em si, ela já abrange uma grande quantidade de matérias, independentemente do concurso que você vai fazer. Você vai fazer uma receita, né? E vai fazer uns fiscos estaduais ou até mesmo os fiscos municipais, aí os maiores. Então, já tem uma grande quantidade de matérias. E, e aí, traçando um paralelo com a área controle, digamos que na área controle, o que é que eu vejo? O Tribunal de Contas, né, que tem uma grande quantidade de matérias, o próprio TCDF, né, que está com o edital aberto, ele também tem uma grande quantidade de matérias, chega quase fica próximo ali com o TCU, mas quando você parte para tribunais de contas estaduais, a quantidade de matérias, ela já dá uma tribunal de contas os outros estaduais, né? O TCDF ele é um estado É um quase praticamente, né? TCU. É um estado, mas ele é quase TCU, então deixa quieto ali. Mas quando a gente parte para os tribunais de contas estaduais, a gente já vê que a quantidade de matérias ela diminui. Então, digamos o seguinte, eu estou estudando para a área fiscal e migro para uma área, para o TCU, por exemplo, talvez ali a quantidade de matérias que você vai ter que estudar novas seja muito grande. Ao contrário do que acontece nos tribunais de contas estaduais. Talvez você já tenha uma grande bagagem no grande centro das matérias, você vai ter que estudar uma, duas ou três matérias que, se duvidar, pode ser que até em algum momento você pode já ter estudado. Como, por exemplo, AFO, né? Administração Financeira e Orçamentária, que ela não é uma matéria tradicional na área fiscal, mas, de vez em quando, há alguns concursos que cobram. Então, pode ser que algum concurseiro da área fiscal já tenha tido contato com essa matéria. Né? Então, digamos que é uma matéria muito importante na área controle e não vai ser um grande esforço, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do Tribunal de Contas de Pernambuco. A única matéria assim, que foi totalmente destoante, que eu nunca tinha estudado quando saiu o edital, foi Direito Previdenciário. Então, a gente fiz aquela análise, lógico, valia a pena, né? Até porque no momento não tinha outros concursos, mas era um esforço válido. Seria diferente, por exemplo, TCU tem algumas matérias aqui, Direito Processual Civil, não vou lembrar de todas aí as diferenças, mas assim, a quantidade é maior. Então, se você está na área fiscal, você consegue migrar, assim, tô falando Então, a isso sua desde você... visão é que com um esforço não tão grande, você consegue fazer essa migração e talvez aumentar o leque aí de Isso. concursos, né? Só que você tem que analisar, tipo assim, eu acho assim, você vai começar a estudar, como é que se diz, conciliar os dois, eu não indico. Eu digo você concentrar numa área, quer fazer área de controle, foca no edital nas matérias do TCU, porque lá você vai abraçar todo mundo, o TCDF e os TCs estaduais. Agora, na área fiscal, você pode fazer essa situação que eu te falei, mas analisar pontualmente, né? O edital que saiu do Tribunal de Contas Estadual e fazer essa possível migração. Eu, particularmente, não aconselho a pessoa ter em mente, eu vou conciliar os dois. Certo. Eu acho que é um pouco complicado, eu acho que hoje em dia o concurso público está muito concorrido e a gente precisa ter um pouco de foco. O foco não significa você fechar as portas, como eu te falei. Você, na hora que sair o edital, você faz uma análise ali racional. Bom, você falando em foco, aí vem a outra pergunta. Esses dias eu até conversando com o pessoal no Instagram e me surpreendeu
o percentual, se eu não me engano, 80% ou foi 90% das pessoas falaram que só estudam para o concurso. Por exemplo, se eu estudo para Receita Federal e abre Receita Física Estadual, Físico Municipal, eu não faço a prova, porque meu foco é Receita Federal. E isso no Instagram me surpreendeu, eu já tinha escutado de um outro colega meu que se preparou para concurso e falaram que fizeram isso em algum momento ao longo da carreira de estudante, digamos assim, de concurseiro, e ver qual é a sua percepção nisso, nesse foco. Até onde vai esse foco? Qual é o limite de ter foco ou ficar cego, míope para outras opções, né? Interessante essa pergunta, porque realmente a gente acaba vendo algumas pessoas com esse tipo de pensamento. Não posso criticar, porque às vezes depende muito da situação da pessoa. Às vezes a pessoa ela já tem um trabalho, ela já tem uma situação, digamos, confortável, e pode ser que ela realmente, não, meu sonho, eu só quero fazer isso, eu quero ser auditor da Receita Federal, ou até mesmo o pensamento que às vezes tem também do TCU, né? Digamos que são os dois primos aí na área federal. Então, mas eu não vejo, assim, digamos aí, para o concurseiro médio, concurseiro comum, o concurseiro normal, não vejo isso como algo muito, muito bom, porque você fecha a mente para oportunidades maravilhosas. Como eu te falei, eu estudei, né, iniciei meus estudos para a Receita Federal, mas assim, poxa, tem tantos concursos aí, tem concurso municipal que paga melhor do que Receita Federal, tem concurso Tem muito, né? estadual que paga melhor do que Receita Federal, ainda tem a questão da carga horária, que eu tinha comentado no começo. Então, eu não aconselho. Tipo assim, como eu te falei, se for por algum motivo específico, tudo bem. Agora, digamos assim, que se for pelo motivo, foco, não. Você tem que ter ali a base, né? Digamos ali das matérias da área fiscal, e você tem que estar, como é que se diz? Aberto a algumas flexibilidades, né? Você, por exemplo, eu acho que porque tem algumas matérias que realmente não caem, que cobram na Receita Federal, que não na verdade, que cobram em outros fiscos estaduais e que na Receita Federal não cobra. E às vezes a pessoa fica com medo, né, de deixar de estudar uma matéria que cai só na Receita para estudar uma matéria que não cai na Receita, né? Mas a gente tem que analisar, né? Infelizmente, a gente teve um problema, né, digamos assim, em 2015, né, que deu uma quebrada aí nessa série que a gente estava tendo de bons concursos federais. E como eu te falei, eu estava começando a estudar para a Receita Federal desde 2014. Eu já tinha um emprego, eu já era servidor da União, mas já pensou se eu tivesse desde 2014 até hoje só estudando para a Receita Federal? Infelizmente isso aconteceu. Na época ninguém esperava, todo mundo estava esperando, vai ter concurso ano que vem. Tipo assim, a regularidade estava muito boa. Então, a gente tem que ter essa análise. E o que assim, na verdade é que eu falo para muitas pessoas, a gente precisa ter um pouco de flexibilidade, que é esse caso, mas também de humildade, né? Será que aquilo que você quer, será que você também não vai ser satisfeito com outra situação? Poxa, eu vejo muita gente, concurso agora, que teve Cepa Santa Catarina, eu não posso te falar que é real, mas é porque eu tenho colegas que assumiram e falaram que acho que teve auditor da Receita Federal, que largou a Receita para ir para Cepa Santa Catarina. Então, tipo assim, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade aí, e não pode ser, digamos aí, né? Muito fechado. Pensamento fechado que só quer uma coisa. Você pode até querer, te respeito, mas tem um pouquinho de flexibilidade. Mas assim, é conselho, né? Se a pessoa quer... Não, lógico, é que eu digo. A ideia aqui é isso. Eu concordo aí com você também. Eu sou até um pouco mais radical, assim. Quando eu comecei a fazer concurso, eu comecei para a administrativa, né? E assim, sempre escolhi um concurso, aquele era meu foco, mas eu fazia todas as provas que tivessem ali na cidade que eu estava morando, ali perto, para treinar. Então, se eu estava fazendo concurso para ser auditor e aparecia uma prova para farmacêutico, eu ia fazer. Lógico que eu não tinha chance nenhuma, mas a minha ideia era conhecer a banca, era aprender, passar por alguma situação, por exemplo. Quando eu passei mais frio fazendo prova, e eu sou do Rio Grande do Norte, foi o concurso do auditor de Pernambuco, auditor estadual. Já estava, não me lembro da que eu estava nessa época, mas tinha um concurso de auditor estadual, eu disse, vou fazer. E aí disse, no Pernambuco eu conheço, tenho família lá, tudo, aquilo é um inferno, cidade mais quente do mundo, vou levar nem uma roupa de frio. Rapaz, eu caí numa sala congelante, e depois dessa prova, nunca mais eu deixei de levar casaco para a prova. Podia ser que fosse no inferno, lá no Cuiabá, Teresina, eu estava com um casaco, né? Então, eu acho que assim, cada prova aprendia. E eu era radical a esse ponto. Lógico, meu foco era o concurso X,
Por exemplo, eu estudei para gestor federal, foi um concurso que foi anulado na época, 2014, se eu não me engano. E aí terminei passando no não, 2013, acho. Terminei passando no Ministério Público, não estudei para ele, mas era um cargo semelhante, e termina que eu acho que é isso. As matérias são muito parecidas, né? Elas são complementares, lógico, isso é um regimento interno, muda, mas quem faz Tribunal de Contas? Eu fazia concurso para Tribunal de Contas, né? Conselheiro substituto, inclusive, e eu não estudava regimento interno. Porque no meu custo-benefício, eu achava que não valia a pena. Era melhor eu estar bom em todas as matérias e talvez errar regimento interno do que eu ficar aprendendo o regimento interno de cada canto. Então eu estudei em algum momento o regimento interno do TCU e com esse eu ia para todo canto, acreditando que era parecido. Não é o que seja o melhor caminho, mas é aquilo, o custo-benefício de cada decisão nessa preparação, né? E aí passa por essa questão do foco, que me surpreendeu, assim, foi 80, 90% das pessoas só focam no seu concurso. E aí perde, eu acho que é como você, se fizesse aí 5 anos esperando a receita, né? As oportunidades que passaram, oportunidades boas, né? A gente fica muito viciado em um órgão e tem vezes que tem órgãos muito interessantes, né? Tribunais de Contas, eu também trabalho no TCDF hoje. A gente tem uma boa estrutura em Tribunal de Contas, né? Os fiscos muitas vezes não têm. Então tem tem colega meu que é fisco lá de Natal, auditor municipal. Os caras ganham bem, os caras têm 60 dias de férias, é cheio de coisa. Mas mesmo assim os caras querem sair. Porque a estrutura é tão ruim, o ambiente é tão ruim, que eles querem estudar, mesmo com um bom salário, mesmo... Lógico que isso você só faz depois que você chegar lá, né? Ninguém vai deixar de ir para um salário que ganha 15, 20 mil reais, com 60 dias de férias, porque a parede está suja, né? Mas depois que você chega nesse lugar com a parede suja, muitas vezes o ambiente do Tribunal de Contas, como você falou, é bem interessante, né? Isso é Então, engraçado que você falou, que realmente acontece isso, né? Tem gente que não tô nem aí para o local que eu vou, o importante é quanto eu vou estar ganhando, e tem gente que se preocupa, né, ali com o ambiente, de fazer de ter um bom local de trabalho, de conseguir empenhar e realizar um bom trabalho, né? Tem gente de todo tipo, entendeu? E como você falou, às vezes algumas situações a gente só vai conhecer indo para o local, né? Assim, não era o foco do seu comentário, mas eu vou lembrar, tem concursos aí fiscais que às vezes você está com um edital ali, às vezes o edital é baixinho, e aí você não faz, não quero, aquele salário para mim não compensa, não tenho intenção de fazer, e aí depois a gente descobre com as pessoas que entraram com passagem que o salário não é aquele do cheio de edital, que o penduricalho, salário né? é gigante e tal. Vou te dar tem alguns exemplos aí bem bons, assim, mas eu vou te dar um exemplo que eu conheço na prática, então eu posso falar, não vou falar de outros concursos, vou falar de um concurso que eu fiz, né? Certo, Esse concurso da Cefaz Maranhão que eu passei em 2016, certo. eu não assumi por questões financeiras. Na verdade, é porque eu tinha acabado de assumir em Goiânia e naquele momento, para mim, eu preferi ficar em Goiânia do que ir para São Luís. E aí, o edital, na época, ele previa, Sérgio, R$ 9.600, né? Era o salário lá. E aí eu conheço muita gente que falou, não vou fazer isso não, porque o salário é baixo e tal, que não sei o quê, não vou fazer. E beleza. Cara, o pessoal entrou, né? Eu não, como eu te falei, não tomei posse, não foi por questão financeira, foi porque eu não quis, assim, por outros motivos, né? Pela cidade que eu já tinha acabado de me mudar para Goiânia. E aí, o que aconteceu? Cara, a turma entrou, né? Mostrou o resultado, aumentou a arrecadação tributária do ICMS no estado, o governo reconheceu, aumentou o salário. Já tem um upgrade. Ah, Aí chamaram a segunda turma, né? De novo, cara. Melhorou a arrecadação tributária, melhorou e tal. Resumo da ópera. O concurso foi em 2016, né? O pessoal entrou em 2017, eu sei que agora em 2020, cara. O edital, que era 9 mil e pouco, 9.600, o salário dele está 22, 23. putz, Então, tipo assim, será que aqueles meus amigos que falaram que não iam fazer por questões financeiras, será que... Espero que 22 não trocaria, espero né? que já tenham, eu não vou lembrar agora, espero que já estejam todos encaminhados aí, né? Mas, assim, caramba, que não vou fazer por questão financeira. O que você falou, às vezes eu não vou fazer um concurso porque o local é sujo, é não sei o quê. Mas, às vezes, você vai lá, cara, o salário é baixinho, aí você fala, não, acho que o custo-benefício de ter uma parede suja, um banheiro não tão higienizado, e você às vezes tem uma questão financeira boa, pode ser que isso até compense, né? E é interessante um aluno aqui falou, tem
uma dica que eu dou, né? Não sei qual é a sua opinião. Quando eu comecei a estudar, e aí eu tinha até 30 anos, eu era empresário, era contra o setor público, mas aí botei isso como um teto ali. Se chegar a 30 anos eu não tiver a condição X, eu vou estudar. E aí fechei tudo e comecei a estudar para concurso, fechei as 2 empresas que eu tinha. E lá no Nordeste tem costume, né? Ali em janeiro, a gente vai para casa de praia, junta a família toda, tem essa tradição. E aí eu estudava no barulho, né? E eu dou essa dica para meus alunos, alunos de coach, alunos que me acompanham, eu falo, ó, algumas vezes, lógico, não é sempre, você não vai estudar sempre com a banda do seu lado, mas tente em alguns momentos estudar em situações adversas, situações que não sejam a ideal para a prova. Porque na prova, e aí eu vivi na prática isso, toda prova tem um probleminha. A prova tem um que é um cara espirrando do seu lado, tem outro que é um cara comendo um Cheetos, tem outra prova que tem uma banda tocando no prédio vizinho, tem prova que fica passando o carro na rua e você escuta o barulho da moto de 2 em 2 minutos. Então, isso atrapalha. E aí minha sugestão é, de vez em quando, força um pouco ali, né? Estuda numa situação não ideal. Então, falando nisso, qual é a sua percepção ou qual é a sua sugestão para os alunos estudarem? Eu tenho que me trancar num quarto hermético que não tenha barulho nenhum e que só eu fique ali, eu tenho que ir para uma biblioteca, eu tenho que estudar plantando bananeira, eu tenho que ir para um parque. Qual seria aí a sua grande dica para esse pessoal? E aí vamos lá, né? Aí a gente vai mostrar um pouco daquela diferença, né? Tipo assim, tem pensamentos totalmente diferentes, mas que no final tá Totalmente, tudo é. certo, né? Eu já gosto muito da tranquilidade para estudar. Eu gosto, eu prezo por isso. Mas, como foi até o ponto que a gente falou, a gente tem que fazer prova, né? E aí, fazendo prova, a gente passa por algumas situações desagradáveis. Já passei por algumas, mas eu vou lembrar de uma recente, de um colega aprovado na Cefaz Goiás, que ele comentou que fez uma prova, acho que no Rio de Janeiro, a sala quente pra caramba, aquelas cadeiras ruins de escola pública, e ainda tava tocando um pagode do lado. É. Então, aí ele disse que, caraca, aquilo ali foi a pior situação pelo qual ele foi passado. Então, qualquer outra situação de prova que ele fosse passar, seria pelo menos um pouco melhor, né? Eu te entendo realmente. Assim, eu particularmente eu gosto muito da tranquilidade, né? Eu já me incomodo. Acho que é porque também por muito tempo eu morei só. Então, digamos que qualquer, tipo, você estava sozinho, que podia acontecer esse barulho, a gente ficava passando e tal, mas não era algo meio constante. E até mesmo como você falou, né? Também não é direto, né? Às vezes é uns testes. E digamos aí que eu, por ter feito muita prova, então eu já tinha passado por algumas situações aí também, como é que se diz? Complicadas, né? Mas também você falou uma coisa que é nesse aspecto seguinte, às vezes a gente está acostumado, né? A nossa cadeira top, cadeira boa, ar-condicionado, e aí a gente, tipo assim, a cadeira aqui, você tem como é que eu posso dizer? Tipo um escritório, mesa de escritório grande, aí você chega na prova, aquelas cadeirinhas, né? Não cabe nem seu braço, né? Só do É, só braço aquele ali e bracinho tal, você pequenininho. fica todo torto ali, e você tem que estar pronto, entendeu? Isso aí faz parte da guerra, né? Cada um, tipo assim, né? Existem 2 tipos de problemas, né? Os meus e os seus, né? Então você vai ter o seu problema e os seus candidatos vão ter os problemas dele, né? Então você tem que se virar com os seus problemas. E você, se você puder já estar adaptado, melhor ainda. E você falou uma coisa interessante, né? Eu tenho 1,92 m, então tinha Caraca, prova mesmo que eu ia fazer isso, e aquelas mesinhas pequenininhas que eu não cabia nem no braço, assim, era um negócio, uma coisa mais difícil do mundo fazer a prova, né? Mas eu sou muito grande, talvez tenha outra pessoa que seja muito pequenininha e tenha um problema inverso, né? Então esses problemas, realmente, cada um tem que ir se adaptando, né? Eu sempre acho gostei de que sofrer antes, então assim, minha teoria era, sofre em casa, lógico que eu não fazia sempre numa mesinha, lógico, eu não sou doido de estudar 8 horas por dia, o que eu cheguei a estudar em algum momento, eu estudava até deitado, inclusive. Minha coluna doía tanto que minha teoria era estudar deitado. Eu sei que muita gente dorme. É por isso que eu acho que não tem um caminho correto. Assim, não pode dizer, estudo deitado. Porque tem gente que não consegue. Tem gente que vai para a biblioteca, eu nunca fui para a biblioteca, eu preferi estudar em casa. Então, cada um tem um cenário, né? E nesses bate-papos vão surgindo 1.001 teorias. Cada um tem do jeito, né? Você falou aí que você estudava num canto mais tranquilo, morava só, né? Tem gente que tem filho gritando cachorro, mulher, aí é uma confusão. Tem gente que passa com 4, 5 filhos, não sei como é que a pessoa faz isso, mas consegue também. Então tem muita diferença, né? lembrei agora, tipo assim, né? Acho que quem sofre um pouco, muito nessas provas, às vezes são os canhotos, né? A pessoa Sim, ele é canhota, chega nessa sala que tem só essa do bracinho, e aí só tem lá para quem é destro,
E aí sofre, acho que sofre bastante aí, né? Digamos aí que é uma dificuldade que pode ser muito real. Às vezes a gente pode chegar numa cadeira aí numa escola e ela só tem aquele braço do destro. Cara, mas engraçado, tu falou do filho e tal, tem um colega meu que ele tava numa situação, ele tava até, tipo assim, hoje em dia, né, tem muitas essas salas de estudos para Isso. concurso, né? Eu até cheguei a usar por um período também. E tem um colega meu que ele estava nessa sala de estudo e tal. Só que aí, tipo assim, tinha tido alguns problemas e aí retornou para ajudar em casa, né? E, tipo assim, tinha a esposa, né, e o filho pequeno. E aí ele comprou aqueles, eu até esqueço, aqueles fones mesmo, assim, de para quem trabalha nessas construções e tudo, né? Sim, aqueles grandão, sei. Isso, ele comprou e, cara, ele disse que foi uma briga, mas, assim, acabou se acostumando e abstraindo. E tanto é que foi quando ele teve esse retorno aí para dentro de casa que ele conseguiu engatar as duas principais aprovações dele aí. Então, digamos assim que às vezes a gente pensa, eu preciso de uma situação ideal. Não, não necessariamente você precisa estar numa situação ideal. Se tiver, ótimo, né? Mas É. a gente E não essa situação pode. ideal é difícil você ter, né? Assim, é 1 em 1 milhão que vai ter uma situação perfeita, né? Uhum. Aí tem gente que está em casa, mas não tem ar-condicionado, um tem ar-condicionado, outro tem a cadeira boa, um tem internet boa, outro não tem. Então, esse problema todo mundo tem, né? Eu acho Eu, que a gente tem que passar apesar dos problemas, né? Essas bengalas que a gente costuma ter, e é comum, todo mundo tem. Os candidatos para concurso, assim, o pessoal que acompanha de coach, normalmente começa sempre com justificativa, né? Sempre você tem ali, eu não fiz isso por isso. Mas todo dia o cara tem um porém. E tem vezes que a gente vê a história de outro que é tão mais complicada e a pessoa não vê os problemas, né? A pessoa vê as soluções, né? eu acho que se a pessoa tiver no desconforto, eu acho que ela tem mais vontade, mais gana ali para passar logo. Mas se você está numa situação confortável, né, você tende a permanecer. Então, uma coisa que eu falo, né? Às vezes tem situações que a gente está aqui comentando, que às vezes a pessoa está passando por isso, ou vai passar, na verdade, às vezes ela nem passou ainda, e ela não dá atenção o que uma pessoa, né, que já passou por essa situação passou. E tem gente que só aprende realmente apanhando, né, digamos ali, né, não aprende com o erro dos outros, né. Eu acho que a intenção hoje em dia, essas pessoas, eu falo daquela inteligência de saber absorver, de saber filtrar a quantidade de informações hoje, é você saber filtrar justamente isso, para você não ter que errar na prática. Você aprende Você com o tem erro um dos atalho, outros. né? Você conseguir evitar Pois aí é. alguns dos erros que todo mundo comete, né? Todo mundo cometeu em algum momento, né? Mas tem gente, cara, que mesmo escutando só vai aprender quando estiver Bom, pelo diante menos a do gente fez nossa mundo. parte, né? A gente deu aqui a dica. E aí, falando Isso. nisso, me diga aí, se você conseguisse elencar aí os principais erros nessa sua caminhada, 2, 3 erros, quais seriam os principais coisas que você não faria mais, né? O que fez diferença lá atrás e hoje pensando, analisando da forma mais madura, você mudaria? Em alguns momentos, né, de, digamos, frustrações assim, né, que não sai concurso e tal, aí eu diminuí um pouco o ritmo, né, digamos que esse aí foi o principal erro que eu tive em alguns momentos. Eu acho que a constância ela é fundamental, mas assim, eu confesso que é muito difícil. Realmente tem hora que você pega por desânimos, né, sem perspectivas, né, e a caminhada ela é longa, né, e a vida concurseira, a palavra que está ao seu lado ali é abdicação. É o abdicação e o não. Você abdica, as pessoas vêm, bora fazer isso, bora fazer aquilo, você está ali dizendo, tendo que dizer não. Lógico que você gostaria de sair, de aproveitar a vida, mas você está ali preso. Preso não, né? Está estudando por uma opção, por algo melhor. Esse foi um erro. Um pouco de organização, cara, é o seguinte, é, eu até considero que posso dizer que tive um bom, porque eu planejei bastante antes de começar, né? Mas algumas Hum, coisas são na prática, né? Por exemplo, acho que hoje em dia você tem que separar sei lá, você quer fazer anotação, sei lá, você tem que fazer estudos, alguns planejamentos por matéria. Por exemplo, planejamento que eu falo é de material e não material o qual você vai estudar, mas o material seu de apoio ali, de anotações. Então, por exemplo, eu na minha época, eu comprei, vou dar um exemplo aqui, comprei um caderno, aqueles 12 matérias, não lembro qual era o caso, e aí eu sim. quebrava, né, eu dividia eles, pegava lá 3, 4 matérias para uma, sei lá, direito constitucional, aí eu pegava 3, 4 matérias, separava para ele, pensando que o negócio era curto. Então separa, compra um caderno. Então hoje em dia eu recomendo você comprar aqueles fichários, né, com folhas soltas.
Então, deixa um espaço ali, não limita, né? Até porque às vezes você não sabe o quanto você vai utilizar. Mas assim, o principal erro que eu vejo, cara, foi em alguns momentos eu ter diminuído o ritmo, entendeu? Eu acho que os outros erros, essa pergunta eu não estava preparada aí para poder lembrar aqui, mas outros erros com certeza existem. Existem muitos erros ali durante por exemplo, planejamento de prova. Você tem que ter um planejamento para executar a prova. Teve provas ali mas também ganhei com a experiência, que eu ia, né, pensava que ia resolver a prova na sequência, e não é bem assim. Você tem que definir quais matérias você vai começar a executar, entendeu? Não tem essa de você fazer a sequência da prova. Você tem que saber, você tem que ter inteligência ali para poder fazer alguns dribles ali na prova e poder deixar aquelas matérias mais complicadas para o final. No começo eu não pensava E, isso. Eu fazia tudo na interessante aí, sequência. Rabelo. Isso que você fez aí, eu vou abrir discordância. Eu tinha essa teoria, aí fui fazer uma prova, não lembro qual foi a prova, acho que foi inclusive essa prova de gestor que foi anulada. Foi a prova que eu estudei muito ali, era meu segundo concurso. E aí eu disse, não, vou mudar a ordem. O primeiro eu fiz seguindo a ordem, o segundo. E era uma prova da ESAF. A ESAF era malvada antigamente, cheia de páginas gigantescas. E eu pulei, eu perdi 2 páginas. Quando eu fui passar para o gabarito, já no final, eu vi que eu não tinha respondido 2 páginas. E aí tive que fazer muito rápido, aquilo me atrapalhou. E depois daquele dia eu decidi, eu só sigo a ordem. Apesar de todo mundo defender que não deve seguir a ordem, eu digo, para mim, eu fiquei tão traumatizado com aquelas folhas em branco que eu digo, bicho, eu pulo questão, mas eu sigo a ordem. Eu posso até estar fazendo e aí pegar uma questão grande, por exemplo, quando pegar uma questão de cálculos, aqui eu vou deixar para depois. Mas eu passei a seguir a ordem a partir de então. E é por isso que eu digo, acho que todo mundo tem que encontrar o seu jeito, né? Eu acho que Exatamente. 99% das pessoas vão dizer, não siga a ordem. Eu fiz isso, me dei mal e nunca mais deixei de seguir a ordem. Olha que maluco que as coisas são, né? Pois é, geralmente você aprende com alguma situação, né? Eu fui justamente isso, né? Eu fui na, na ordem contrária, né? Eu fui fazer uma prova e tentei seguir a ordem, aí eu falei, cara, não, assim, para mim não compensou, e aí eu mudei e defini estratégias. Tipo assim, a mesma estratégia que eu utilizo para uma prova não significa que vai ser a da prova seguinte, né? Você tem que analisar a prova, a banca, né? Então, como é que se diz? É pontual, né? Não é uma regra para a mesma, né? A sua teoria, no É, caso, é para todas. a minha Então, foi inversa. Mudei para a tudo porque fiquei minha, traumatizado. a minha tem que ser análise pontual ali, de acordo com a banca e as matérias cobradas. Aí outra coisa, você falou aí em algum momento, né? Esse caderno que você anotava as coisas, imagino que seja o seu resumo, né? Como é que você defende essa questão de resumo, mapa mental? Onde é que você anotava, não anotava, grifava no material? Qual é a sua sugestão para a pessoa ter algum material de resumo, sei lá, que use na revisão? E aí a segunda pergunta, já junto com isso, que o pessoal até comentou aí, revisão. É uma coisa que eu sempre pergunto pro pessoal aqui. Como é que você faz? O que é que você sugere? Hoje tem muita revisão, 24, 72, é tanto número que eu não sei, mas cada um tem umas teorias aí. O que tem de gente vendendo curso de revisão não está escrito no gibi. Mas qual é a sua sugestão, né? O que é que o professor Rabelo faria? Então, primeiro passo esse resumo, o grifo, sei lá o que é que você usava. Agora a gente tem o PDF 2.0, não sei. Mas qual seria o seu caminho? E aí a questão da revisão, como é que você fazia também, como é que você sugere hoje? Seguinte, eu fui um adepto de fazer resumo, entendeu? Então, lógico, assim, praticamente para todas as matérias. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não fiz, assim, que não tentei, mas não desisti no meio do caminho, que foi direito civil, porque é muito grande e, enfim, desisti de direito civil. Mas, assim, eu fiz resumo por dois motivos. Eu acho que ele, você faz no estudativo, por quê? Porque na hora que você está lendo a matéria, ali no PDF, você já raciocina um pouco como você vai ter que escrever, entendeu? Ou seja, você faz um filtro do PDF para transcrever ali para o papel. Então você já está exercitando. Então você já pensa qual a palavra-chave. Então ali já é o que hoje, né, tem essa história, né, de realizar denominações, né? Isso é o que hoje é chamado de estudo ativo, né? Você não está ali só lendo, você já está raciocinando e empregando. Só que realmente isso aí dá um custo, né, tanto de tempo
quanto de energia, né, cara? Até hoje eu tenho um calo aqui no dedo, oriundo aí dessas anotações, e eu acabava escrevendo muito. Só que a gente tem que saber, e a gente só vai aprender realmente com o tempo, filtrar, né? Hoje, você faria isso? Cara, eu acho que eu faria um pouco diferente, mas assim, eu acho que eu estou fazendo isso porque eu já tive uma experiência, já vi como é que eram os materiais, né, a ideia dos PDFs, né, na época eu era no começo, eu pegava um material, eu não sabia como é que ia ser todos, ou como é que ia ser o decorrer do curso inteiro. Mas hoje nós temos no próprio Direção os resumos, né, ao final das aulas. O que é que eu faria hoje? Hoje, se eu pudesse, na época eu também era contrário a imprimir, né? Eu estudava pelo meu tablet, então não queria gastar com mais nada ali de ficar imprimindo, nada. Então, mas hoje, o que é que eu faria? Tipo assim, o que eu faria, pode ser que na hora da prática eu fosse fazer até mudasse, mas vamos lá, eu faria o seguinte, eu imprimiria esses resumos das aulas, antes mesmo de iniciá-las, e aí eu ia complementando esse material. Entendeu? Para isso eu faria o quê? Deixaria as folhas soltas ali, não encadernava, deixaria solta, né? Coloca ali algum clipe, alguma coisa do tipo. Porque aí você ia complementando aqueles resumos e deixaria eles só na frente, entendeu? Justamente porque, eu estudei hoje, anotei praticamente nada, mas daqui a pouco, daqui a 6 meses, 7 meses, quando você voltar para estudar aquela matéria ou revisar, você vai complementar mais observações. E era isso que eu tinha esse problema, porque, por exemplo, eu usava o caderno, né? Eu usava frente e verso. Aí, tipo assim, daqui a 6 meses, quando eu estava estudando Não aquele tinha mais assunto, espaço. não tinha mais espaço para preencher naquele ponto daquele assunto. Então, eu faria isso hoje. Eu ia comentar alguma coisa sobre isso. Ah, tá. Porque aí a gente ganha tempo. E outra coisa, ganha tempo por quê? O que acontecia? Daqui a pouco eu estudava essa matéria daqui, por exemplo, eu peguei um pós-edital. Aí estou estudando lá, sei lá, contabilidade, ativo intangível. Aí estou estudando, acaba que às vezes você está estudando por outro material, né? E você dá uma mudada ali, você começa a escrever de novo. Cara, mas já tem um resumo lá que você utilizou lá atrás, já tem todos aqueles esqueminhas feitos. Então isso aconteceu comigo, pronto, pode ser que é um erro. Eu acabei repetindo, escrevendo muitas vezes coisas que eu já A tinha mesma coisa. escrito. Então eu perdi tempo. Nesse caso, que é uma repetição, é perda de tempo, né? Agora particularmente, eu defendo muito meus resumos ali e considerei que foi meu investimento. Então, essa é uma possibilidade, né? Dos Eu vou resumos. só abrir um contraponto, que não é contraponto também no caminho aí no final, talvez. Eu sempre fui um estudante, talvez, digamos assim, pode chamar preguiçoso ou talvez muito prático. Minha questão sempre foi custo-benefício. Vim lá da engenharia, da primeira graduação, e aí meu resumo era copiar e colar. Eu pegava o resumo lá do PDF, levava para um arquivo do Word, esse era meu resumo, e depois eu complementava ali. Mas nada que tivesse pronto eu criava. Tinha um custo? Tinha. Eu acho que você construir o seu resumo, tem isso dessa construção ativa. Mas o custo-benefício do tempo, naquele momento que eu estava estudando, para mim não valia muito a pena. Então, o meu sempre foi mais ou menos no que você está propondo aí, né? Pegava o resumo que tinha, eu comprei mapas mentais prontos e eu ia complementando o mapa mental. E aí eu não gastava tanto tempo, mas confesso que construir se ganha em algum ponto em termos de qualidade. Mas no custo-benefício ali do tempo que eu tinha, eu achei melhor ir nesse resumo preguiçoso. Então, meu resumo era assim: estava lendo a aula do professor Rabelo, tem uma coisa ali muito interessante, copio e colo no meu arquivo do Word. E aquilo se torna o meu material de resumo, né? De Não, revisão. Sim, pode aí falar. voltando para a sua revisão. Como é que você faz a revisão? 24, 48, 72, cada mês? Qual é a sua Cara, é o sugestão seguinte, hoje? eu sempre sistematizei minhas revisões, entendeu? Justamente por isso, porque não dá para você, são muitas matérias, e essa daí do 24, 7, 30, sinceramente, eu não vou. Deixa quieto, deixa para quem criou aí defender suas teorias. Enfim, eu sistematizava, entendeu? A cada 3 aulas teóricas que eu estudava, eu retornava e revisava as aulas anteriores, entendeu? Porque o que acontecia é o seguinte: eu sempre tive, justamente nesses meus cadernos, o meu controle de erros. Eu destacava ali, né, as questões que eu errava. Então, quando acabava ali a terceira, digamos, aula teórica, né, fazia as questões da terceira aula teórica, e aí eu retornava, vendo o que eu tinha anotado, o que eu tinha de resumo, e verificando, né,
e refazia novamente aquelas questões que eu tinha errado ou tinha acertado com dúvidas. Pronto, Então, a eu gente ia no fazia mesmo isso. caminho. O que é que eu fazia? Eu copiava para esse meu resumo essas questões. Então, meu resumo era Aham. é um copia e cola gigantesco de coisa, mas mais ou menos o que você está falando aí, né? E aí, porque, por exemplo, eu estabeleci isso por quê? Porque, cara, não dá para você ficar criando teorias aí muito loucas, entendeu? Para você tentar organizar isso, não. Porque tem hora que vai dar um tilt aí na cabeça, né? Você tem que ter um pouquinho de... Às vezes o feijão com arroz, ele resolve muito, né? Então, tem muita gente aí que quer comer o caviar, mas esquece, nunca nem comeu um arroz e um feijão. Então, enfim. E aí, isso na parte básica, né? Que eu estava construindo a minha teoria. Quando eu estava revisando, digamos assim, o que eu denomino de modo manutenção, acabei a Hum, matéria ali, eu tenho que manter ela ativa na minha memória. O que acontece? Eu retornava, por exemplo, era como se eu iniciasse um novo ciclo daquela matéria. Por exemplo, acabei direito constitucional, acabei a teoria, né? Pô, não é porque você acabou que você está dominando. Longe disso. Então você tem que manter e melhorar cada vez mais. Aí era justamente nesse momento que eu te falava que eu tinha um problema do espaço nos meus cadernos de anotações, porque eu fazia o seguinte: aí eu retornava, agora eu vou fazer só as questões do material PDF. certo. Aí fazia só elas novamente, e era justamente nesse momento que eu percebia que tinha alguns pontos que eu poderia melhorar o meu resumo. E aí é a Certo. briga que eu te falava do espaço, que eu Faltava o tinha para espaço, né? faltava o espaço. E aí eu fazia isso, entendeu? Eu acabava o ciclo, retornava. Ah, mas aí eu tô há muito tempo sem ter contato com a matéria. Então, vai lá para aquele resumo, antes mesmo de fazer as questões, vai lá para aquele resumo da aula, vai para o seu resumo, entendeu? Porque, tipo assim, na hora que a gente está fazendo, estudando, a gente está construindo o nosso conteúdo. Tem muita gente aí, hoje em dia, tem aquela briga dos 90% e tal, criaram o mito dos 90%. Mas 90% é quando você vai para uma prova e você dá o seu máximo ali. Ou seja, você construiu. Quando você está estudando, você está fazendo a sua base. O erro, ele é muito importante, porque é ali onde a gente está construindo e, digamos aí, preenchendo aquelas lacunas em brancos que nós temos aí do nosso conhecimento. E eu tenho um pensamento seguinte, cara, fazer 90% numa prova, 85% ou mais de 90%, é no dia da prova. É o dia que você descarrega todo o seu conhecimento. E aí o pessoal fica preocupado com baterias de questões, está fazendo 90%. Sérgio, o que é que tu acha de 60 questões de controle de constitucionalidade da FGV? É. Não, eu nunca me preocupei muito com esses percentuais também, não. Assim, não sou um fanático disso aí, não. Eu acho que a pessoa tem que. Minha defesa é isso: você vai vendo onde está errando e vai melhorando. E vai chegar uma hora que você está fazendo 90%, 100%. Mas não tem que ser essa busca maluca pelos esses 90% a todo momento, né? E é tanto que esse pessoal que faz 90% ali, para os coaches, né, que fica ali marcando as tabelinhas, normalmente são os que não passam, né? Ficaram tão malucos nesses 90% que na prova isso não se torna, porque ele é um especialista em constitucional, mas ele fica péssimo em administrativa e ele não consegue chegar nas outras, né? E Pelo menos na minha tem, visão, né? e tem aquela questão também, né? Como é que foi construída essa bateria de questões, né? É, Qual nível, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco a mente aberta aí para justamente ver isso. Às vezes você pegou uma bateria muito difícil, tinha questão, sei lá, você está estudando para área fiscal, área de controle, aí tem gente que não gosta de colocar questões para juiz. Mas às vezes tem que ter, porque justamente são questões mais difíceis que vão fazer a sua mente abrir para aquelas mais tranquilas. Então isso também faz parte do processo. E aquele erro é justamente isso, é uma questão daquela, difícil, que você errou, às vezes ela tem muito conhecimento, às vezes até nos próprios comentários, que vão te engrandecer. Então, eu sou da teoria que você tem que valorizar os seus erros. São os erros que te levam à tua vitória. acertar. E aí, Gabriel, tá chegando no finalzinho, essa uma hora passa muito rápido. Muito A rápido. gente não falou ainda nem da discursiva. Prova discursiva. Qual é a sua percepção, sua experiência, erros que você teve, qual a sua sugestão, como é que você vê esse mundo discursivo, seja para fiscal, área de controle ou para o concurso como um todo? No geral, a pessoa tem que ter prática, mas antes mesmo da prática, ela tem que ter o conteúdo teórico. Né? Ela precisa de ter o conteúdo teórico, não vou entrar aqui se é discursiva tipo, estilo, redação, ou se é Certo. discursiva técnica, no caso. Mas ela precisa ter o conteúdo teórico, porque o que ela vai escrever é o que ela sabe. Após isso, ela precisa ter o quê? Saber a estruturação de como é que é cobrado. Por exemplo, para a FCC é um estilo, para o CESP é outro, então ela precisa ter um conteúdo teórico, teórico e o conteúdo, digamos aí, como é que
não sei como é que você denomina aí, mas assim, um conteúdo formal, como é a formalística ali da prova, para que ela possa escrever. Porque às vezes, muitas vezes, acho que até mesmo uma questão técnica, às vezes ela é mais fácil de ser feita do que uma questão de redação, porque às vezes a questão técnica você já tem ali, né? A introdução, tipo assim, na verdade a exposição, né? O relato, né? O relato inicial, aí tem, e no final você tem ali o despacho, a conclusão. Então você segue um padrão, né? Então eu acho que o principal é você conseguir construir o conhecimento teórico, né? Com a diagramação, não sei se é essa palavra que você utiliza aí, e você unir os dois. Mas a pessoa precisa treinar. E isso aí é fundamental. Ela nem fazer questão. Você tem que chegar no dia e se sentir tranquilo para marcar um X. Da mesma maneira, você tem que chegar na prova e se sentir tranquilo para o quê? Para expor o seu conhecimento no papel. E digamos que muita gente foge disso, mas é treinamento, né? Precisa sempre estar aí atento a esses quesitos aí, principalmente aí ao estilo da banca. E eu acho que é nesse sentido aí. Não tem muito para onde fugir, não tem muito para onde correr. É importante ter pelo menos uma orientação ali de como seguir. Por isso que é importante ter essa questão de saber a diagramação e diferenciar. É redação? É uma questão técnica, uma peça técnica, entendeu? Aí essa parte você entende muito mais do que eu. Você passou por algum perrengue indiscutível nessas provas que você fez, que tem muitas vezes também não cai, né? Chegou a sofrer com ela, ganhou pontos com ela, alguma experiência que você aprendeu fazendo discursível na prática? Cara, aprendi assim, né? Que foi o ISS Teresina, né? Agora é uma tendência da FCC nos concursos municipais é cobrar discursiva. E no começo, tipo assim, ninguém tinha muita noção de como é que era, o padrão e tudo. E eu aprendi uma teoria, né? Que eu até comento para quem me questiona. Cara, você tem que expor tudo o que você sabe. Tudo. Porque muitas vezes é uma comparação. Quem vai corrigir a sua prova não é quem elaborou a questão. Ela vai conferir o espelho. Então é melhor que tenha conteúdo sobrando do que conteúdo faltando. E aconteceu isso comigo no ISS Teresina. Uma coisa que eu já tinha comentado, eu achava que não precisaria ser comentado novamente na conclusão. E aí eu retirei ponto. Mas aí faltou o quê? Faltou minha experiência, né? Faltou a experiência de eu saber que tem que na conclusão, naquela situação, Aquela estrutura. resposta, eu tinha que, digamos aí, transcrever novamente os fundamentos naquele momento. E aí eu perdi muitos pontos, né? Caí ali, né, na minha classificação. Mas aí quando teve o concurso do ISS São Luís que eu falei, tipo assim, já sabia o que a banca queria e acabou que, acho que de 60 pontos eu fiz 59 dessa peça. Lá é na decisão que eles consideram, né? E é interessante isso que você falou, né? Conteúdo. Eu falo muito com os alunos isso, né? O pessoal aqui que me acompanha, eu tomo conta da área discursiva aqui em direção a essa. E eu fui para discursiva porque eu odiava a discursiva. Começa por aí. Eu tinha muita dificuldade, era engenheiro e tive que treinar muito. E aí, treinando muito, vi que é mais ou menos isso. Assim, o que importa é conteúdo. Tem formato, tem alguma estrutura, lógico. Tem técnicas para a gente colocar aquele conteúdo no papel, mas tem que praticar, né? E se você não praticar, você nunca vai conseguir colocar, não tem o que discutir. E por isso que eu acho interessante os cursos com correção, né? Onde o aluno manda, a gente dá o feedback, a gente vai dando esse puxãozinho de orelha, ó, vai por aqui, vai por ali. Mas isso que você falou, acho, do conteúdo, é o que é mais importante e é uma coisa que me preocupa. Muita gente hoje vende milagre, né? Como passar no concurso público, na discursiva, sem saber de nada? Eu digo, bicho, só se o cara fizer parte da máfia, porque não é possível que o cara responda uma peça técnica, como você está falando, sem você saber o conteúdo. Lógico que tem como você expor melhor o conteúdo? Sim, isso é um fato. Mas você precisa trazer e levar tudo que sabe. Que é o que você falou. Eu digo sempre para os alunos, ó, hoje a ESAF você perdia ponto se você trouxesse algo que não tinha a ver. Hoje você não perde ponto. FCC, CESP, IADES, ninguém perde mais ponto por isso. É assim, quem corrige? Fulaninho, professor de biologia, foi contratado pela CESP para corrigir uma prova de auditor fiscal. Ele tem um padrão. Ele só vai olhar se falou, não falou e vai dar a nota. Então você tem que falar. Porque o cara não é um estudioso do assunto para conseguir resumir ali ou dizer, não, aqui o cara quis dizer isso, porque isso é um sinônimo. Se eu for buscar lá na teoria, isso não acontece, né? E aí você tem que fazer o que você disse, talvez trazer muito conteúdo várias vezes, nomes diferentes para a mesma coisa.
Acho que para você ajudar. sofreu aí, né? Tô falando porque teve muita gente que veio comentar comigo, né? A situação, né, do concurso aí da Cefaz Alagoas, né? Sinceramente, uma Ali lambança foi que foi malvada. feita. Ali foi Ali foi fogo. uma lambança feia, sinceramente, É. uma falta de respeito com os Mas alunos, acontece, né? sinceramente. Então, é justamente isso. Tipo assim, a gente tem que estar preparado, né? Então, mas infelizmente é uma situação dessas que acontece. Às vezes a pessoa, até mesmo não só quem vai corrigir, até mesmo quem elabora, não tem muito conhecimento técnico do assunto. Isso é fato. E a gente tem que estar preparado para isso. É uma pena, Rabelo, tá faltando, falta 30 segundos, senão a gente falava mais sobre isso, depois vamos marcar uma para conversar sobre isso. Mas agradecer ao pessoal aí que nos acompanhou hoje de manhã. Quem não acompanhou, depois dá uma olhada, vai ficar salvo aqui no Instagram, no IGTV. Depois a gente vai discutindo mais. Eu quero depois fazer um com o Rabelo exatamente para a gente discutir um pouco mais essa questão aí da discursiva, né? Essa questão, esse problema que deu lá nessa Cefaz, ou foi ISS, não me lembro. Isso é Que é interessante. Cefaz Alagoas, né? E aí, Babelon, brigadão. Você tem 5 segundos para se despedir do pessoal. Só agradecer a oportunidade, né? Muito bom conversar aqui e até a próxima.